Deus, amém? Quantos creem que Deus vai falar conosco? Vai falar poderosamente, amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e louvar o nome do Senhor pela oportunidade. Estar aqui faz parte das promessas do Senhor, daquilo que Ele tem me prometido. E eu gostaria de agradecer a irmã Kelly, a vida do nosso irmão Nivaldo, nosso irmão Orival, pela oportunidade, a vida de todos os irmãos. Peço aí um pouquinho só de paciência, mas vou passar aqui tudo que o Espírito Santo ele já tem colocado ao meu coração. E se encontra na galeria de Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu sou ali do ministério do pastor Jailson, Igreja Profética Luz Divina. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A carta aos Hebreus, irmãos, é uma carta da galeria da fé, onde tanto homens e mulheres de Deus perseveraram para alcançar a promessa. A carta aos Hebreus, ela é um encorajamento para nós cristãos nessa tarde a perseverar na fé, mesmo e mediante as dificuldades da vida. E só o Espírito Santo, ele sabe aquilo que a sua noiva precisa ouvir nessa tarde. O Espírito Santo nessa tarde, ele quer nos animar. O Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele quer nos animar, ele quer fortalecer a nossa fé. Por que, Laís? Porque tem crentes dentro da casa que estão desanimados, porque não viu ainda Deus realizar, porque ainda não viu Deus fazer, porque não viu ainda Deus concretizar a promessa, e então estão desanimados no meio do percurso. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque começar é fácil, está todo mundo cheio de gás, está todo mundo no primeiro amor, está todo mundo espalhando o evangelho, está todo mundo dizendo que Jesus faz, que Jesus liberta, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Só que no meio do caminho bate desânimo. No meio do caminho o povo começa a perecer. No meio do caminho o povo quer tirar a mão do arado, como já foi cantado aqui, quer tirar a mão do arado, quer recuar, não quer mais servir, não quer mais adorar, não quer entregar mais o melhor louvor, não quer mais se entregar, não quer mais se render, quer ficar com os seus olhos visíveis, aquilo que os seus olhos estão enxergando. Mas não é assim. Não é desse jeito. Quando você recua, Deus ele não se agrada de você. E tem muitos que o Senhor ele tem se desagradado. Tem muitos altares que o Senhor não tem mais se agradado, porque não tem permanecido na sua fé genuína, não tem permanecido na fé verdadeira, porque muitos têm uma fé fingida, uma fé que não glorifica a Deus. Diz que tem fé, mas não tem fé. Diz que acredita, mas no fundo não crê em Deus. Não crê que Ele pode fazer. Não crê que Ele pode mudar as circunstâncias. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Romanos capítulo 1, versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo desamparado. Fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Você não precisa enxergar. E uma das coisas que o Espírito Santo ele queimava meu coração, de coisas que eu já passei nessa caminhada fazem 12 anos. Eu sei que para muitos você é um bebê, está engatinhando, sim, mas o que se dá não é o tempo, mas é a nossa entrega diante dele. Você não precisa enxergar, você precisa crer e confiar. Você não precisa ver o destino,
espiritual. Quer viver milagre? Contempla primeiro o reino dos céus. Contempla o espiritual. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não escuto, se eu não ouço esta palavra, como é que eu vou crer que Jesus ele pode fazer? Se eu não venho para o templo buscar a direção de Deus, eu não venho para o templo em ouvir a palavra de Deus, aquilo que sai do altar, como é que eu vou ficar firmado naquilo que Deus tem para a minha vida quando os ventos fortes soprarem? Como é que eu vou permanecer firme na palavra do Senhor se meus ouvidos estão tapados, se eu não quero ouvir, se eu não quero buscar? E olha o que o Espírito Santo ele falava para mim, Laís. Existem muitas Bíblias que estão abertas dentro de casa e não tem efeito nenhum. Sabe qual está sendo o efeito? Está acumulando poeira. Está acumulando poeira. A Bíblia aberta na tua casa, irmãos, não quer dizer absolutamente nada. Se você não fizer uso dela, se você não colocar ela em prática, não adianta nada. Paulo está nos lembrando que a vida cristã ela é vivida com base na fé. Não é apenas na observação ou nas circunstâncias visíveis, não. Você precisa crer e caminhar de fé em fé, de glória em glória e vitória em vitória, mesmo desanimado, mesmo não vendo nada à sua volta. Paulo está nos incentivando a confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando o caminho não é claro, mesmo quando parece difícil, mesmo quando a gente quer parar, mesmo quando a gente quer desanimar, porque a porta não abriu, a cura ainda não veio, o laudo do médico não era aquilo que nós esperávamos, a causa da justiça ainda não saiu, o casamento que ainda Jesus não restaurou, mas nós queremos desanimar. Andar por fé não é isso. Andar por fé é eu começar a chamar à existência as coisas que não são como se já se fossem. Já está restaurado, já está curado, já está liberto, já foi alcançado, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, está na casa do Pai. Só que porque nós não vemos, nós não declaramos a palavra. Porque não vemos, não queremos profetizar a palavra. Porque profetizar vai custar de mim, de você, um posicionamento. Se posicionar é estar de cara a cara com o inferno e dizer alto lá, Satanás, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus são do Senhor, não toca. Só que quando nós não lemos e não acreditamos nessa palavra, nós retrocedemos, nós ficamos com medo. Andar por fé significa ter a convicção do invisível, confiando que Deus está no controle, e é uma atitude que vai refletir sobre as minhas atitudes diárias, sobre as suas atitudes diárias. Não adianta falar que crê em Deus, que eu confio, venho para a igreja e passar essas portas para fora. O primeiro problema que bater a tua porta, você começar a murmurar. Não adianta, é incredulidade. Hoje o Espírito Santo, ele quer arrancar dos nossos corações a incredulidade e voltarmos a confiar naquele que pode fazer todas as coisas. O Senhor vai voltar e pasmem, muitos não estão mais acreditando que ele vai voltar, estão achando que é a história da carochinha, e não é o mundo, irmãos, me perdoe, é dentro da casa. Já ouviram tanto sobre a volta de Cristo que não estão mais acreditando que ele vai voltar. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. A palavra dele não passa, ele permanece. Nós mudamos, as estações mudam, governos mudam, mas Cristo permanece. Josué e Caleb, eles creram sem antes de tomar posse da terra prometida. Eles permaneceram firmes na palavra que Deus vai dar a Moisés, vai passar daí comigo isso a Josué, e é Josué
permaneceu firme. Agora, pasme, 40 anos. Você acha que não gerou dúvida no coração? 40 anos debaixo de cuidado, 40 anos sendo provido pelo Senhor, 40 anos o Senhor guiando, guardando, protegendo. Era coluna de nuvem de dia, o povo não ficava sem direção, era coluna de fogo à noite, para que o povo não tropeçasse, porque quem caminha por fé, irmãos, não vai andar, sabe, tropeçando em seu caminho, vai andar com passos seguros, porque é Deus quem guia. Caminhar com o Senhor é você colocar o pé e deixar Ele ditar o restante da sua caminhada, da sua história. Mas o nosso problema é que o Senhor nos faz promessas e nós queremos que o Senhor tire o roteiro inteiro, nós queremos que o Senhor dê um flash inteiro da nossa rota, da nossa trajetória, e não é assim. Se eu perguntar aqui para vocês, todos aqui têm promessa, mas se eu perguntar os processos do qual vocês estão passando, começando de mim aqui, eu ia falar: Senhor, passa para outro, eu não quero, eu vou ter que passar por tudo isso, eu não quero passar por tudo isso não. Arremessada numa viga de concreto, o meu rosto lá à esquerda é todo refeito, eu não tenho nenhum osso, é tudo pino e platina, tive trombose, tive que tirar a vesícula, fui expulsa do ministério porque não aceitaram a palavra no qual foi pregada, e tem que permanecer firme por fé, sabe o que? Crendo que é o Espírito Santo guiando, crendo e permanecendo firme naquele que nos chamou, porque é bem por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Nós não podemos caminhar pelo que o mundo está ditando, não podemos caminhar por aquilo que talvez o irmão esteja falando que você não vai conseguir. Para de dar ouvido às trevas, para de dar ouvido a Satanás, para de dar ouvido a quem não professa a mesma fé que você. É tempo de nos despertarmos, é tempo de olharmos para o alvo, é tempo de permanecermos com a nossa fé, assim como Josué e Caleb, 40 anos. Eu não sei há quanto tempo você espera, se é 10, se é 5, se é 20, se é 30, lá depois de 50 anos, continue esperando. A promessa é fiel, Ele vai cumprir a sua promessa. O nosso problema é que nosso coração fica ansioso demais e nós queremos as coisas para ontem. Irmãos, o tempo errado toma o encanto do tempo certo. Querer viver as promessas fora da estação, irmãos, vai dar ruim. Bênção que não vem com a finalidade. Toda bênção ela vai vir com a finalidade de um desafio. Toda bênção vai vir com a finalidade de um desafio, para ver se você está firme. Já foi falado aqui. O Senhor, Ele nos testa assim. O Senhor, Ele vai nos provar no meio da caminhada. Ele nos faz a promessa e Ele vai nos provar. Será que realmente você está firme? Será que você está firme naquilo que Ele declarou sobre a sua vida? Nós vamos ser provados. Já viu a expressão: quanto mais eu oro, parece que as coisas mais pioram. Quanto mais eu oro, parece que as coisas ficam pior. E é como se o céu está nos dizendo nessa tarde: lute e permaneça, resista, porque a promessa ela será alcançada. Só que você precisa permanecer, você precisa ser resiliente, você precisa permanecer firmado na videira verdadeira, aonde há o cheiro das águas brotará. Nós vamos permanecer firmes na videira e enxertados na videira verdadeira. Só que quando nós não permanecemos na videira verdadeira, a nossa fé é abalada, a nossa casa é abalada. Nós começamos a esmorecer, começamos a murmurar, porque nós não vemos sinal de nada, não vemos nada, e pelo fato de nós não vermos, a gente começa a indagar no Espírito Santo, a gente começa a indagar no Senhor e fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, será que o Senhor não se lembra de mim, não lembra daquilo que o
nessa tarde: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. A promessa está de pé. Eu caminho do teu lado, só que você não quer me enxergar nesse processo, porque está doendo, está machucando. Só que é o Senhor nos dizendo nessa tarde: eu estou com você. A promessa vai se cumprir, porque eu me responsabilizo. Quando eu falo, eu me responsabilizo. É Deus dizendo ao profeta: eu velo, Jeremias, em cumprir a minha palavra. Eu velo em cumprir a minha palavra. Então o que é preciso fazer? É descansar, se entregar naquele que pode fazer todas as coisas. Mas os nossos olhos, como o irmão falou, nós queremos, depois de uma pesca maravilhosa, nós queremos ficar com uma pesca. Mas não é para ter com a pesca, porque o que tem lá na frente é muito melhor. Larga tudo, é por fé. Evangelho é fé. Evangelho é você caminhar não por aquilo que você vê. Nós aceitamos a Jesus por fé. Bem-aventurados sois vós que não me viram, mas creram em mim. Para aceitar nós cremos. E por que para permanecer nós não estamos acreditando? Por que para permanecer nós não estamos crendo? A história é narrada em Números capítulo 13 e 14 e vai demonstrar o contraste entre agir pelo que se vê. Moisés vai enviar 10 espias para explorar a terra de Canaã. Só que dentre esses 10 eles vão voltar com um relatório do que eles viram. E olha que os olhos deles começaram a ver uma cidade fortificada, gigantes, os filhos de Anak. O medo e a incredulidade vai tomar agora o coração deles, vai tomar toda a congregação a ficar com medo, pois eles estavam andando por vista, baseado na aparência, baseado nos obstáculos visíveis. E nós somos assim, irmãos. Vem um laudo médico, acontece alguma situação na casa, na nossa família, é um filho que se desvia, é um marido, é uma esposa, as contas que não fecham no final do mês, é uma crise financeira, e nós queremos fazer contas. Mas Senhor, e aí, como é que vai se dar isso? O meu barco está entrando água, vai perecer. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção nessa tarde a olharmos para Ele, tirarmos os nossos olhos da dificuldade, tirarmos os nossos olhos daquilo que é terreno e focar os nossos olhos na eternidade, focar os nossos olhos naquele que pode fazer. Pare de ficar buscando ajuda em amigos, em irmãos, e busque no consolo, porque eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O salmista vai cair em cima e dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, o meu socorro vem dele. Pai, mãe, marido e mulher, filhos, irmãos não podem me ajudar, mas o Senhor dos exércitos, ele pode me ajudar. É Josué e Caleb que também viram os mesmos gigantes. Eles viram a mesma cidade fortificada, mas eles tiveram uma reação, Kelly, totalmente diferente. Tem gigante? Tem. A cidade é fortificada, mas mana leite e mel, é promessa do papai, é promessa do meu Abba. Então eu vou continuar com o meu coração firme, porque se Ele falou, eu vou entrar. Se Ele falou, eu vou possuir. Se Ele falou, essa terra já é minha. Eles tomaram posse sobre 40 anos sem ver. Quando eles viram, o coração deles só se alegrou pelas maravilhas do que o Senhor já tinha falado. Eles tomaram posse. Irmãos, toda a bênção que o Senhor nos dá, toda a promessa, ela vai vir cercada de desafios. Só que é nossa responsabilidade permanecer no que Ele falou, recuar. Só que a Bíblia é clara: Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que retrocede. E quando a gente desanima e quer recuar, Deus não tem prazer.
de agradarmos ao Senhor ou desagradarmos a Ele. A fé deles estava baseada no caráter e na fidelidade de Deus. A fé deles não estava baseada naquilo que eles estavam vendo. Não. Os olhos deles estavam focados no céu. Os olhos de Josué e Caleb estavam focados na promessa. Estavam focados no Senhor. Aonde os seus olhos estão? Aonde os seus olhos estão nessa tarde? É o Espírito Santo nos despertando nessa tarde. Eu sei que o final do ano já está aí, está batendo as portas. 2026 está chegando. Não sou profeta do caos não, mas também eu quero te dizer, por que o desânimo? Tem muitos que estão falando para o Senhor: Senhor, nada mais vai acontecer, o final do ano está aí. Mas Deus não é Deus para fazer, para mudar as circunstâncias? No quarto dia é que Jesus ele vai chegar para ressuscitar Lázaro. Sabe por que ele não chega no terceiro dia? Porque naquele tempo, para aquele povo, no terceiro dia ainda o morto podia ressuscitar. Jesus não vai chegar no terceiro dia, porque se Jesus chega no terceiro dia não é milagre, é evidência do que já poderia ter acontecido. Ele recebeu o recado, Jesus também chorou, mas ele está indo, ele deu o recado: diga a eles que eu já vou chegar, diga a eles que eu já estou a caminho, diga a eles que eu já estou a caminho, diga a eles que eu estou chegando, diga a eles que eu estou chegando. Só que a nossa pressa, a nossa ansiedade, nós começamos a orar como o salmista: Senhor, apressa-te a Deus, apressa em me socorrer. Mas ele já ouviu o teu clamor, ele sabe que está morto, ele sabe que já cheira mal, mas ele está chegando. Mas os nossos olhos precisam permanecer naquilo que ele falou. Só que a gente não permanece. É mais fácil eu desistir do que eu permanecer, porque permanecer vai me custar um posicionamento, continuar crendo enquanto a multidão está gritando: desiste. Vai exigir um posicionamento meu enquanto todos estão dizendo: por que você vai continuar orando? Irmãos, por anos, entre 8 a 9 anos, eu orando pelos meus pais para que Deus fizesse a obra. E sabe o que eu mais ouvia de liderança? Desiste, não tem jeito. Para que você vai continuar orando? Não tem jeito. Sabe o que um dia eu fiz? Me calei. Não pedi mais oração para ninguém. Eu falei: eu vou para o joelho. Mas não que eu não estava orando, eu estava. Só que eu ainda continuava crendo. Sabe por quê? Deus falou que salvaria a minha casa. Deus falou que faria obra na minha casa. Deus falou que faria obra. Ninguém precisa acreditar naquilo que Deus te entregou. É só eu e você que precisamos acreditar naquilo que Ele falou. E para honra e glória do nome do Senhor, uma diaconisa, um presbítero da obra do Senhor, ele fez a obra e ele está fazendo. Mas se eu recuo, irmãos, eu não vejo as obras do Senhor, eu não vejo as suas promessas sendo concretizadas no meu lar. Porque Ele continua curando, curou meu pai do câncer, em meio a uma pandemia, no qual todos os exames estavam sendo cancelados, mas eu lembrava o Senhor, o Senhor disse que o Senhor faria, o Senhor falou que o Senhor salvaria, então eu não sei como o Senhor vai fazer, mas vai, Jesus, eles são teus, a minha casa é tua, a minha vida é tua, então eis-me aqui, pode fazer da tua maneira, pode fazer do teu jeito. Só que nós temos medo de orar e pedir para que o Senhor, Ele faça do jeito dele, da maneira dele. Porque o jeito dele não é o nosso. Porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Tem muitas pessoas que estão pedindo para Deus fazer de uma maneira. Eu não vou fazer da tua maneira não. Eu vou fazer melhor daquilo que teu coração tem esperado, daquilo que você tem me entregado. Eu vou fazer melhor para me surpreender. Nós precisamos permanecer. Precisamos permanecer na promessa. Precisamos permanecer em Cristo.
não os temais. Números capítulo 14, versículo 9, não os temais. Por que vocês estão temendo? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão com medo? Ei, olhe para o autor e redentor da tua fé. Pare de olhar para a direita, pare de olhar para a esquerda e olhe para o autor e consumador da sua fé. Mas eu estou desanimada. Eu sei que você está desanimado. Está desanimado, sabe por quê? Não está olhando para Cristo. Não está confiando nas promessas. Laís, eu estou aqui, o bagaço, estou acabada, porque nada está acontecendo. Está assim, irmãos. O reino espiritual, ele é mais visível do que esse, do que nós vemos. O reino, ele está em movimento, mas quem parou foi você. O reino está em movimento, o reino do céu está em movimento, mas você parou, está paralisado pelas circunstâncias, pelas lutas e não está enxergando nada. Mas hoje é tarde de voltarmos e colocarmos os nossos olhos em Cristo e começar a ver o céu se movendo ao nosso favor. Tem lutas que estão cooperando para o seu bem. Tem gigante que se levantou na tua casa que está cooperando para um fim maior. Tem circunstâncias que se levantou, tem guerras que se levantou e o céu está nos dizendo: está cooperando, está cooperando, está cooperando para o teu bem. Tem muitas pessoas que estão querendo entender o caminho e Jesus está dizendo: não precisa entender o caminho, Kelly. Não precisa entender o caminho, não precisa entender a jornada, não precisa entender se vai para a direita ou para a esquerda, não precisa entender. Caminhar por fé é ir na direção que o céu está nos movendo, é caminhar sem ver nada, mas na certeza de que quem nos guia é o Senhor. Um tempo atrás nós fomos para Santos, fui pregar na igreja de Santos. E na volta, aquela neblina e aquilo ali me dá um pavor na minha alma. Eu fico apavorada, porque eu quero enxergar o que está à frente. Irmão, não dava para ver nada, nem as placas não dava para ver. E eu não sabia ainda que eu ia receber o convite para vir pregar aqui. E eu com medo, eu estava apavorada, segurando no carro. Estava com o nosso pastor, estava com meus pais. E não vendo nada. E eles brincando, né, para tentar me descontrair. Mas quanto mais eles brincavam, mais eu ficava tensa. Porque eu queria ver, eu falava assim: eu quero enxergar, eu quero ver. E foi aonde o Espírito Santo falou para mim: mas você não precisa enxergar nada. Você só precisa entender que você vai chegar no seu destino. Você só precisa entender que você vai chegar na sua casa. Você não precisa entender o caminho, você não precisa ver. Eu não te chamei para ver, eu te chamei para confiar. Eu te chamei para caminhar sobre a minha palavra. Eu te chamei para caminhar sobre a minha rema. Eu te chamei para caminhar sobre a palavra revelada. Vem, Pedro. Você quer me ver? Não é um fantasma, não, Pedro. Pode vir, caminha sobre a minha palavra. Caminha sobre a minha rema. Só que tem gente que não sai do barco com medo de afundar. Sabe por quê? Com os olhos nas circunstâncias. Mas se eu for, tira os olhos das circunstâncias. Tira os olhos do problema. Queremos florescer, queremos fluir. Ninguém flui, ninguém floresce com os olhos, nas circunstâncias. Olha para o alvo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Muitos não estão querendo mais permanecer na palavra, mas querem permanecer nas suas vontades. Deus não vai se mover sobre as nossas vontades. Não. Ele vai permanecer quando nós nos movemos pela fé. Nós queremos viver pela fé, mas nós não queremos passar pelo estreito, porque viver pela fé é viver pelo estreito, é viver no estreito. Mas quem vive na porta estreita, mas também vive milagres grandiosos da parte de Deus. Os discípulos tiveram que deixar tudo. E aí, vamos comer o quê? Vamos fazer o quê? Vai ter o quê em casa essa noite? Vai ter o quê? O que eu vou dar para minha esposa? O que eu vou dar para os meus filhos? Como que vai pagar as contas? E como vai suceder as coisas? É viver pela fé, irmãos. É viver pela fé que o maná vai chegar no tempo certo, a providência chegará no tempo certo, porque no Monte Moriá
Quando os nossos olhos estão nele, irmãos, para que se preocupar? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Alimenta o meu servo Elias, está no querite por minha obediência. Alimenta o meu servo. Eles tiveram que obedecer. Elias teve que obedecer e ficar no querite. Elias teve que permanecer por 3 anos e meio, confiando na palavra que ele seria sustentado. E nós não estamos crendo na palavra. Nós estamos querendo fugir do processo, querendo abrir mão do processo. Mas quem abre mão do processo não vive promessa. Quem abre mão do processo, como que vamos herdar nossa Canaã espiritual? Como que nós vamos herdar o reino de Deus? Como que naquele grande dia? Não, Deus não é daqueles que retrocedem, não, mas é daqueles que avançam. Nós fomos, irmãos, alistados a uma guerra, e servir ao Senhor, estar com Ele, é ser alistado nessa guerra, aonde o nosso general, aonde Ele é nosso escudo. Satanás vem, mas ele tem que bater em retirada. A igreja avança e o inferno é que recua. Mas quando nós recuamos, nós estamos abrindo portas, brechas, para que Satanás entre na nossa casa e fale assim: toma, fica à vontade. Não, a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Nós vamos ver o cumprimento das promessas, caminhando por fé. E viver por fé é viver sobre a palavra, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não contemple nada, porque é a palavra que sustenta o crente, é a palavra que garante a vitória, é a palavra, o verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. Não estou vendo nada, mas a palavra garante, a palavra sustenta, é a palavra que não vai nos levar do outro lado. É a palavra. É a palavra. E eu já estou aqui encerrando. Uma das coisas que o Espírito Santo ele fala ao meu coração, Laís: Deus não nos quer ao lado dele, quer incrédulos. Deus não nos quer ao lado dele incrédulos. Como Tomé, que precisou colocar a mão para crer que era Jesus mesmo que tinha morrido, que ressuscitou. Deus nos quer ao lado dele, caminhando com ele, tendo um coração incrédulo. Na boca eu creio, mas no coração eu não estou crendo em nada. Na boca eu estou crendo, mas na minha alma, no meu coração, no meu interior, Senhor, o Senhor não vai fazer. Hoje o Senhor quer nos libertar dessa incredulidade. O Senhor quer limpar o nosso coração. O Senhor quer trocar as nossas lentes, os nossos óculos, ao invés de incredulidade, para óculos de fé. Porque nós precisamos, irmãos, caminhar de fé em fé, vitória em vitória, de glória em glória. Só vamos herdar, nós só vamos ver o reino dos céus, nós só ouviremos a trombeta tocar. O Senhor chamou o nosso nome, tendo fé. Se porventura, quando o Filho do Homem vier, acharás fé na terra? Quer subir? Que o Senhor nessa tarde venha nos dar uma fé viva, uma fé perfeita nele. Nós não vamos herdar a nossa Canaã celestial com o coração incrédulo, com os nossos corações apoiados nas coisas terrenas. Eu só creio se o Senhor antes me der. Não, isso não é fé. Isso é sorte, como o mundo diz aí. Isso é sorte, isso não é fé. Nós precisamos caminhar por fé. É o Senhor nos despertando nessa tarde. Ei, eu ainda faço, eu ainda cumpro, eu ainda realizo, eu faço, eu realizo. Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Eu não mudei. Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi a igreja, não foi Cristo. Ele é o cabeça, está sentado, ele permanece no trono, ele está no controle de todas as coisas. Você perde o controle, Cristo não perde o controle, ele está no controle de todas as coisas. Ana ia ao templo orar, queria um filho. Enquanto o pedido dela, Senhor, me dá um filho, Deus queria um profeta, um juiz para governar e reinar sobre a nação de Israel, porque o sacerdote
Que muitas das vezes Satanás ele grita aos nossos ouvidos: você quer essa promessa para quê? Desiste. Não está vendo que está tudo travado? Não está vendo que está tudo embaraçado? Pode estar embaraçado, mas nós servimos um general de guerra que desfaz os laços, quebra o arco, despedaça as lanças para nos dar a vitória. Mas sobre aqueles que permanecem, sobre aqueles que creem sobre a tua palavra. Ana vai ao templo sem estar ainda grávida. Vai ao templo, mas pela persistência dela, porque Ana não parou, Ana não recuou, Ana prossegue. E aos seus lábios estão balbuciando, ela está entregando a Deus: Senhor, conjecturando, se o Senhor me der, ó entrega, se o Senhor me der, eu te entrego, Senhor. Pronto. Eu sei que está parecendo ser fácil, mas houve um processo no qual ela precisou permanecer e não desistir. Então a madre de Ana, Deus vai abrir a sua madre, ela vai entregar o seu filho a templo, como ela fez um voto a Deus, e Deus acrescentou mais filhos sobre a vida de Ana. E eu encerro aqui dizendo: Deus não nos quer para caminhar ao lado dele incrédulos. Você é um filho maduro sabe esperar. Um filho maduro permanece com os seus olhos naquilo que é eterno. Um filho maduro não vai ficar: Senhor, o Senhor não está me vendo, Senhor, por que o Senhor abençoa o meu vizinho, o meu outro irmão e eu, Senhor? Não, filhos maduros não fazem isso. Filhos maduros continuam ainda com os seus olhos, com a sua fé intacta, assim como Josué e Caleb. Pode passar o tempo que for, eu continuo crendo, eu continuo esperando, eu continuo com a minha fé intacta sobre aquilo que o céu me declarou. É tarde que o Senhor quer nos despertar. É tarde no qual nós vamos sair aqui com o nosso coração cheios, avivados, sabendo que Ele vai cumprir. Mas o Senhor requer de nós, Ele requer de nós que nós venhamos avançar, ainda que eu não veja nada acontecendo, ainda que pode parecer tudo está tão uma reviravolta, ainda que o mar esteja revolto, ainda que a água está no barco, mas o barco não vai vir a pique. O meu coração em meio à guerra precisa estar em paz, na certeza daquele que me prometeu, na certeza daquele que me garante que bem por certo isso mesmo, aquele que começou a boa obra em vós há de completar em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus, né? Quantos creem na vitória? Eu creio na bênção, na vitória. Irmão, curva a cabeça um pouco aí. Curva só a cabeça um pouco.